Pronto. Agora a gente já pode iniciar a aula, que eu vou deixar disponível essa aula para vocês lá no Siga, tá? Bom, vamos lá. A gente discutiu na aula passada muito sobre os conceitos básicos de orientação a objeto, tá? A gente tem... E o trabalho que vocês fizeram também, eles trazem muito desses conceitos que alguns deles a gente vai conseguir implementar aqui utilizando o Python. Quando a gente pega a parte conceitual de orientação a objeto, tudo que a literatura, né, informa, né, explica, define sobre orientação a objeto, a gente consegue implementar a maioria das coisas utilizando linguagem de programação. Algumas linguagens, elas possuem, né, essa facilidade e possuem características de implementação, né, de quase todos os conceitos que estão ali abordados dentro de orientação a objeto, tá? A gente, em Python, a gente não consegue implementar tudo ainda. A gente sabe que a linguagem sempre vai evoluindo, assim como foram outras linguagens de programação, né? E com o tempo elas foram evoluindo e foram, né, melhorando cada vez mais essas características de implementação, trazendo cada vez mais a proximidade conceitual da parte prática, né, que são as linguagens de programação, que é onde a gente faz, de fato, a aplicação da prática, né, de tudo que é abordado de forma conceitual em orientação a objeto. Bom, a aula de hoje eu vou começar a falar para vocês, né, começar a mostrar para vocês, na verdade, como é que a gente pode implementar, tá, o que, assim, inicialmente as questões básicas, e depois eu vou mostrar, né, em outras aulas como é que a gente pode ir aprofundando isso utilizando orientação a objeto. Hoje a ideia é a gente construir as classes, entender o que são os meus atributos que eu tenho dentro das minhas classes, ok? E a partir daí poder manipular esses elementos, tá? Por enquanto a gente não vai falar de herança, a gente não vai falar de outras questões, outros conceitos que estão atrelados à orientação a objetos. Isso a gente vai deixando para uma próxima aula, onde a gente vai evoluindo cada vez mais utilizando da orientação, né? E dos conceitos que a gente consegue implementar dentro da linguagem Python. Bom, vamos lá. Aqui eu estou naquele mesmo ambiente, só que é possível de ser implementado em qualquer ambiente de programação Python. Vocês podem estar usando até mesmo um ambiente offline, um PyCharm, uma IDE, ou qualquer que seja a ferramenta que vocês estiverem aí trabalhando, tá? Bom, como a gente definiu, a classe ela vai de fato representar algo, né, físico ou não, tangível ou não, né, de uma realidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou implementar aqui, tá? Inicialmente implementar uma classe padrão, uma classe simples, só para a gente poder, a partir daí, populando, entendendo a implementação e como manipular isso daí. Então, a gente sabe que a classe ela vai tentar imitar aquele objeto, né? Aquele ser, né? Em um nível de abstração, onde a gente consegue utilizar essa classe, né? Essa representação desse objeto, que é a classe, né, para poder, a partir dali, construir o nosso aplicativo, tá? Então, aqui eu vou começar a desenvolver uma classe pessoa. Então, eu vou chegar bem aqui no meu ambiente e vou dizer class, ou seja, a palavra class reservada, que a partir daí eu vou conseguir implementar uma classe, e eu vou pegar aqui e vou definir aqui como classe pessoa, tá? 2 pontos. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é a definição da minha classe, ou seja, o nome que eu estou dando para ela. E tanto os atributos e os métodos, que são as funções, né, que estão ali dentro atrelados, elas vão ser implementadas dentro dessa minha classe. Então, a partir daí, olha, o meu próprio ambiente, ele já faz o recuo imediato para mim, tá? Bom, como eu já defini a minha classe através daquele argumento, daquele comando class, então eu vou começar agora a definir o que tem dentro dessa minha classe. Porém, a gente precisa aqui criar um método de inicialização da minha classe, ou seja, toda vez que essa classe for chamada, for invocada ou instanciada, o que é que vai acontecer? Vai ser gerado um objeto dessa minha classe, tá? Ou seja, a partir dela vai ter uma instância que é um objeto. Esse objeto, a partir do momento que essa classe se transforma nesse objeto, existe um método interno que inicializa essa classe, né? Pode inicializar com parâmetros, né, próprios dentro da minha classe,
tá? E isso a gente vai ver como é que isso vai funcionar, ok? E esse método, ele é chamado de construtor ou inicializador. Em Python, a gente tem que usar o comando def, que é o comando que é utilizado para funções. Nesse caso, como a gente está no paradigma orientado a objeto, eu vou chamar de método, tá? Eu vou usar o dunder, que é 2 tracinhos para baixo, e eu vou usar o init, tá? Bem aqui, até o ambiente, ele me ajuda, tá? Então, dunder, init, dunder. Então, aqui, isso aqui, pessoal, é digamos assim, é um método reservado, tá? Que é um método construtor. Toda vez que eu instanciar minha classe pessoa, ele vai inicializar com os parâmetros que estiver aqui dentro. Bom, eu preciso colocar como primeiro argumento, dentro desse meu parênteses, o comando self, tá? E mais tarde a gente vai entender o porquê que a gente vai usar esse self. Mas entendam, é como se eu estivesse fazendo uma invocação dele mesmo, ok? Bom, aí o que eu vou fazer aqui por enquanto? Por enquanto eu não vou colocar nada. Eu vou dizer que esse método não vai fazer nada. Ele vai inicializar sem fazer nada, só vai inicializar. Então, aqui eu já teria uma implementação básica da minha classe pessoa, tá? Por enquanto, eu vou fazer tudo no mesmo arquivo, mas depois eu vou separar em um arquivo diferente para a gente ver que a gente pode separar em arquivos e assim a gente não fica misturando o chamamento da classe, né, através de um objeto e assim por diante. A gente consegue fazer isso de forma separada. Então, essa minha classe pessoa está aí. Ela tem um método construtor, que recupera argumentos do próprio objeto, mas eu não criei nada. Eu usei aquele comando pass, que é um comando que eu consigo utilizar, né, e assim eu não preciso construir nada dentro do método. Bom, então eu tenho a minha classe pessoa. E essa classe pessoa faz o quê? Faz nada. Por enquanto, ela não está fazendo nada. Ela tem o seu escopo básico, mas sem fazer nada, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que se cria aqui um objeto, tá? Dessa minha classe pessoa. Então, bem aqui eu vou chamar essa classe e eu vou criar um objeto dessa classe. E é muito simples, já que a gente está tratando de Python, eu vou colocar aqui só um comentário, só para separar. Programa principal. Aqui é um comentário só, tá? Só para a gente definir o que ali é classe, o que aqui é programa principal. Como é que eu faço? Eu posso criar uma variável qualquer, pode ser P, qualquer coisa, mas para padronizar, vou deixar pessoa com P minúsculo, tá? E eu só quero deixar uma informação aqui. Normalmente, pessoal, por uma convenção, o nome da classe, ela sempre começa com uma letra maiúscula, tá? Sempre começa com uma letra maiúscula, ok? Então, poderia ter feito com letra minúscula? Pode, mas não é interessante. Por convenção, toda classe começa com uma letra maiúscula. Bom, então eu vou criar uma variável qualquer, que eu chamei de pessoa, podia ser qualquer coisa, mas é interessante criar, lembre, das primeiras coisas que a gente aprendeu quando a gente cria variável, é que a variável ela deve ter, né, eu devo declarar ela com um nome que seja sugestivo ao que ela vai armazenar. Por enquanto, aqui eu tenho uma variável que vai receber alguma coisa. Só que o que ela vai receber? Ela vai receber exatamente isso daqui, ó. Ela vai receber, né, uma instância dessa classe pessoa. Então, aqui eu não tenho mais uma variável. Aqui agora eu tenho um objeto. Bora fazer o seguinte, eu vou pegar bem aqui e vou dar um print nesse cara aqui. Tá? Vou dar um print nesse cara. Bora ver o que vai acontecer. Ó, ele está dizendo para mim, ó, que no main, que é justamente esse cara aqui que eu tô trabalhando com um objeto. Deixa eu ver se eu trazer isso para cá. Vou jogar bem aqui só para a gente conseguir ver. E o objeto está referenciado nesse endereçamento, por exemplo. Então, eu tenho, de fato, aqui um objeto do tipo pessoa, que é dessa classe aqui, ó. Que é essa classe que está bem aqui. E o que é que esse objeto faz? É só olhar para dentro da classe e ver o que eu programei aqui dentro. Ela não faz nada. Ela só, por enquanto, está com uma estrutura vazia, com um construtor que não faz nada, né? Está inicializando ele mesmo, mas não faz nada. Bom, então tá. Então vamos começar a trabalhar em cima do que a gente tem aqui. Eu vou deixar o programa principal em paz, vou deixar ele aqui embaixo, eu vou voltar para cá com o meu método construtor, ok? Aí eu digo assim, ó, eu vou tirar esse argumento PES daqui, porque agora eu vou implementar coisas. Então eu vou dizer que eu vou ter uma instância, né? Ou seja, uma variável de instância chamada nome.
tá? E essa variável de instância chamada nome, eu já vou colocar um valor aqui para ela, edivar. E eu vou ter aqui, ó, uma variável de instância chamada idade, que eu vou passar aqui 40, uma variável de instância chamada time, que eu vou passar aqui Remo. Eu vou deixar esses 3 caras aqui. O que isso aqui quer dizer? Quando eu tenho esse self na frente, significa dizer que isso aqui são atributos da minha classe. Então, atributos, lembrando do conceito lá atrás, são características da minha classe. Um carro, aí se eu fosse pensar num carro como objeto, como uma classe, o que seriam atributos dele? A quantidade de portas, a velocidade que ele alcança, o tipo de transmissão. Se eu fosse pensar, por exemplo, num sorvete, né, o volume do sorvete, o sabor do sorvete, enfim, né? Então são características acerca daquele objeto. Então a pessoa, ela tem um nome, a pessoa, ela tem uma idade, a pessoa, ela tem um time, tá? Então isso daqui, ó, são atributos da minha classe. E esse self é como se eu fizesse uma referência à própria classe. Por isso que eu digo que são atributos da minha classe. Tá? Então, esse self, a partir de agora, eu entendo que são características daquela minha classe pessoa. E isso daqui, pessoal, é definido como uma variável de instância. Isso não é uma variável local. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença de uma variável local. Se eu pegar e rodar esse código aqui, vou mandar rodar esse código, não vai acontecer nada. Por quê? Aqui é a minha classe pessoa, aqui é o meu construtor, o meu inicializador, que tem essas variáveis de instância, que já atribui valor. Aqui embaixo eu só estou pedindo para ele mostrar para mim quem é ele, né? Ou seja, ele herdou, né? Ou seja, ele foi instanciado nessa variável pessoa, agora eu tenho um objeto aqui dentro, só que ele herdou, mas eu não herdou o objeto. E o que é que eu tenho dentro do meu objeto? Eu tenho esses carinhas aqui. Só que eu não estou pedindo para ele mostrar. E como é que eu faço para mostrar os atributos daquela minha classe? Tá? Aí eu posso fazer assim, olha, eu quero pessoa.nome, tá? E eu vou aqui, vou rodar. E ele vai mostrar para mim edivar, tá? Ah, legal. Quer dizer, então, que basta colocar o nome do objeto e o ponto para definir o que eu quero? Exatamente. Pessoa.idade. Ó, ele imprimiu o nome, imprimiu a idade. Eu posso chegar bem aqui, ó, e mostrar também o pessoa.time, tá? Pessoa.time. Ali vai ser Remo. Pessoal, entendam uma coisa. Isso daqui é como se fosse um parâmetro de inicialização daquela minha classe. Toda vez que eu crio uma instância daquela minha classe, tá? No caso aqui de pessoa, que eu criei uma instância nesta variável, e toda vez que eu crio uma instância e coloco uma variável diferente, vai ser um objeto diferente, tá? Mas voltando para cá, toda vez que eu crio uma instância da classe pessoa, ela vai ser criada com esses parâmetros como se fosse o parâmetro padrão. Se eu criar um outro objeto, tá? Se eu criasse aqui um outro objeto, tipo pessoa 2, se eu não modificar isso daqui, esses parâmetros vão continuar padrão para os dois objetos. Então, os dois vão ter o nome de Val, os dois vão ter idade 40, e os dois vão ter o mesmo time, que é o Remo. Então, isso acaba sendo uma forma de inicializar com parâmetros padrões. Eu posso alterar os parâmetros no decorrer da execução do meu código? Claro que eu posso alterar. Posso chegar bem aqui e dizer assim, pessoa.time recebe. Isso não é a melhor prática, tá? Isso aqui não é a melhor prática de se fazer, mas eu vou aqui, ó. Existem padronizações para isso, tá, pessoal? Mas tudo bem, vamos fazer diretamente só para a gente entender. Então, aqui, ó, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Percebam que, o que é que eu fiz, né? Inicializei o objeto pessoa, então quando eu fiz isso daqui, eu instanciei um objeto, então ele vai instanciar com esses parâmetros padrões aqui. Depois, né, mostrei o nome, mostrei a idade, mostrei o time. Né? Até aqui era tudo padrão, ó. Pode ver que o time, a primeira vez que apareceu era Remo. E o que é que eu fiz? Eu peguei o objeto pessoa ponto time, ou seja, acessei o objeto e acessei, né, o atributo ponto time. E mudei para Tuna. Ó, mudei para Tuna, né? E depois o que é que eu fiz? Eu mostrei de novo para ver se realmente tinha mudado o conteúdo. E mudou. Eu printei o conteúdo. Então eu consigo fazer alterações, diretamente no meu atributo, tá? Então eu consigo manipular meus atributos. Essa não é a melhor prática, ok?
Então, mas lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre essas questões de modificadores de acesso em Python, tá? Apesar de ser bem chato isso daí, né? No sentido de implementação. Ok? Mas vamos lá. Então, assim, então a gente consegue manipular esses meus atributos que eu tenho aqui, ok? Aí agora a gente vai fazer uma pequena diferença aqui em relação à forma como inicializa. Aqui, voltei para minha classe. Aqui eu estou passando os parâmetros, né? Já estou colocando direto, mas eu não quero colocar direto. Eu quero, toda vez que um usuário for instanciar um objeto dessa minha classe, ele passe seus parâmetros próprios. Ele não fique dependendo de um parâmetro já padrão aqui, para depois ter que fazer essa mudança na unha aqui, ó. Se eu quiser mudar o nome, tem que ser pessoa.nome recebe. Se eu quiser mudar a idade, tem que ser pessoa.idade recebe. Não é isso que eu quero. Eu quero, né, no momento que eu estou criando o objeto, inicializar com os parâmetros logo. O que eu posso fazer? Eu posso usar os parâmetros aqui, né, do meu método construtor. Então, eu posso chegar bem aqui, ó, e o primeiro parâmetro eu vou chamar de nm, tá? Que vai ser como se fosse o meu nome. O segundo parâmetro eu vou chamar de id, tá? Como se fosse a minha idade. E o último parâmetro eu vou chamar de tm, como se fosse o time, tá? E a partir de agora eu vou fazer assim, ó. O nome recebe nm, a idade recebe o id, e aqui no time vai receber o tm, tá? Isso aqui são parâmetros. A partir desse momento, quando eu coloco esses parâmetros aqui no meu método construtor, tá? Que é uma função, na verdade, né? Mas é como a gente está em orientação a objeto, muda a forma de se chamar. Então, a partir desse momento, toda vez que eu for instanciar minha classe pessoa, eu sou obrigado a passar esses 3 valores, esses 3 dados nesta sequência para cá. Primeiro eu tenho que informar o nome, depois a idade, depois o time. Então aqui, ó, da forma que está aqui, eu não posso fazer isso, tá? Eu tenho que passar. O primeiro parâmetro é o nome. Então vou colocar aqui da Nicole, tá? O segundo parâmetro, a idade. A Nicole deve ter quanto, Nicole? 45? Brincadeira, Nicole. Brincadeirinha. A coluna que é 45. Brincadeirinha. E o terceiro parâmetro, tá? É o time. E eu sei que a Nicole é remista. Né? Remista doente. Então, olha, percebam que agora eu sou obrigado a passar esses 3 parâmetros aqui, na mesma sequência que eu coloquei aqui. Tá? Então, beleza, agora eu vou rodar esse negócio e vai mostrar aqui, ó. O primeiro print é do nome, Nicole. O segundo print é da idade dela, ó, 45. E o terceiro print, ó, é o Remo. Depois foi feita a mudança aqui, né? E ela virou Tuna, tá? Mas o importante é observar aqui, ó. Tá? Se eu fizesse isso daqui, eu vou apagar um parâmetro daqui. Olha o que vai acontecer. Vai me dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque ele está dizendo que está faltando um argumento posicional, ou seja, está faltando um parâmetro. Por isso que ele vai dar o erro, porque eu defini aqui, ó, 3 parâmetros, e aqui eu só estou passando 2. Por isso que é importante aqui, ó, eu ter um terceiro parâmetro. Tá? Então, se eu tivesse 5 parâmetros, eu teria que passar 5 parâmetros aqui. Okay? Então, assim, de certa forma, é muito importante a gente prestar atenção que isso aqui nós chamamos de assinatura do método. O que é a assinatura do método? É como eu vou utilizá-lo, é como ele foi construído e eu tenho que obedecer as regras de construção dele. Nesse caso, é o método construtor, que referencia a própria classe, que tem aqui 3 parâmetros. O primeiro é o nome, a idade e o time. Rapidinho, só o cachorro para de latir do vizinho. Tá? Então, são 3 parâmetros. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer uma pequena diferenciação aqui de volta no método construtor. Por definição, né, por convenção, a gente não faz dessa forma, a gente não declara dessa forma. A gente declara assim, ó, nome, idade e time. Aí vocês podem dizer assim, caramba, Edivar, mas aí tá igual aquele carinha ali antes, né? Mas eles são coisas diferentes, tá? Vou só copiar e colar aqui, ó. Mas eles são coisas diferentes. Olha o que está acontecendo aqui.
Percebam que aqui em cima são parâmetros do meu método. E o fato de eles serem parâmetros do meu método, eu posso chamá-los de variáveis locais. As variáveis locais são variáveis que só existem dentro da minha função. Neste caso, elas só existem dentro do meu método. Então, não tem o self na frente. O fato de não ter o self na frente significa dizer aqui, tá, que esse cara, essa variável nome, é diferente dessa outra aqui, ó. Tá? Elas são diferentes. Elas são alocadas, o conteúdo que vai ser armazenado na memória de vocês vai ser alocado em posição diferente. Ok? Então, aqui eu tenho que nós chamamos de atributo, no caso do Python, né, conceitualmente, é uma variável de instância, e aqui nós temos uma variável local. Ok? Justamente para poder utilizar, né, poder ter a declaração igualzinha, e isso não dá conflito. Pode ir, mas isso não é igual, não, são diferentes. Então, quando eu passo para cá, e eu mando rodar, ó, não tem nenhum problema, porque o próprio... Isso não é só em Python, tá? Isso é em qualquer linguagem de programação, ok? Edival, posso mudar, deixar como estava e tal? Pode, não tem problema nenhum, mas quando a pessoa está acostumada a trabalhar com esses padrões, com essas convenções da área de programação, eles acabam entendendo isso como um ponto de fragilidade no código, né? Porque não está seguindo um padrão que é mais fácil para manutenção, que é mais fácil para construção de documentação, etc. Ok? Então, isso eles entendem como uma fragilidade. Por isso que se tem, e é importante, como eu falei na aula passada, entender esses conceitos. Então, eu tenho nome, tenho idade, tenho time, são variáveis locais, e aqui eu tenho os meus atributos de instância, né, ou minhas variáveis de instância. E depois, no programa principal, eu consigo fazer exatamente isso, ó. Eu consigo pegar, ó, chamar as minhas variáveis, né, consigo fazer a alteração delas, e aqui, de novo, chamei a minha variável. Por se tratar de uma variável local, eu não consigo acessar aqui no programa principal essas variáveis locais. Por isso que é importante lembrar de novo o conceito. A variável local só é acessível dentro da função. Neste caso, ela só é acessível dentro do método. Então, se eu quisesse acessar esse cara aqui, eu tinha que estar acessando aqui, eu tinha que dar um print aqui dentro, tinha que fazer alguma coisa aqui dentro. Fora, né? Fora, que aqui é fora, eu não tenho. Eu não tenho como fazer isso. Ok? Bom, uma classe, ela não tem só um método. A gente volta para o conceito de método. O método, ele expressa o comportamento daquele objeto. Tá? Então, eu posso dizer aqui para vocês, ó, eu tenho um método aqui, por exemplo, comer. Tá? Posso ter um método comer. Aí, né, aí eu vou dizer assim, e o que é que esse método faz? Simplesmente eu posso dizer que alguém está comendo ou não. Tá? E em Python, é importante a gente sempre ter esse self como primeiro parâmetro dentro da minha função. Por quê? Porque com esse parâmetro eu consigo, tá? Eu consigo saber, né, e fazer referência e tornar principalmente os atributos acessíveis. Apesar de não estar declarado aqui no método init e estar declarado dentro de um outro método, mas é como se fosse uma variável global para dentro da minha classe. Bom, da forma que está aqui, né, aí eu falo para vocês, a gente consegue acessar esse cara aqui? Claro que a gente consegue acessar esse cara, mas eu vou deixar esse método mais legal. O que é que eu estou dizendo? Aqui é o método comer, tá? E eu digo que tem um atributo comendo, né? E aqui é verdadeiro, ou seja, como se ele estivesse comendo, e eu quero saber se essa pessoa está comendo ou não. O que é que eu faço? Eu retorno. Aí eu uso aquele comando return, self.comendo. Comendo. Então, bem aqui, quem chamar este método aqui vai ter uma resposta. Tá?
vai ter uma resposta. Aí eu posso chegar mais aqui embaixo, ó, vou apagar esse daqui, que a gente já brincou com esse, e eu posso dizer bem aqui, ó, print, tá? Vou primeiro fazer assim, pessoa.comer. Toda vez que eu chamo um método, tá? Que não tem argumento, só tem o self, eu preciso usar um parênteses. Percebam, se eu chamei o atributo, eu não uso parênteses. De novo, eu cliquei nesse negócio, né? Se eu uso um atributo, se eu quero mostrar um atributo do objeto, eu não uso parênteses, mas se eu quero mostrar, invocar um método do objeto, eu preciso usar parênteses. O parênteses é onde eu vou especificar os parâmetros, por isso que é parênteses, né? É somente dentro que eu especifico os parâmetros. Nesse caso, o comer não tem parênteses, tá? E eu vou ver aqui o que ele vai trazer para mim de resposta. Ih! Perdi meu código? Para que não. Peraí que deu um erro aqui. Bora ver se ele vai trazer meu código de volta. Tá. Então, vou tirar isso daqui. Vou aproveitar esse mesmo print que está aqui. Eu vou chamar o método comer, abrir e fecha o parênteses. Olha, ele já até me ajuda. Tá? Então, vou mandar rodar. Ok? Ah, faltou aqui, ó. Por isso que ele está dando none. O método que não retorna, né, é o método vazio. Por isso que é none. Return self ponto comendo. Pronto. Ó, e aqui ele retornou true para mim. Tá? Então, assim, aí com isso eu posso fazer o que eu quiser. Se eu posso fazer aqui, ó, if pessoa ponto comendo, né? Se a pessoa estiver comendo, eu posso dizer assim, a pessoa ainda está comendo, tá? Posso colocar assim, ó. Eita, faltou parênteses, né? A pessoa ainda está comendo. Então, se eu fizer isso daqui, ó. É o método, não é o parâmetro. Tá? Então, olha só o que aconteceu. Como ele retorna um true, bem aqui, então, assim, ó, isso daqui vai me retornar um true, ou seja, um verdadeiro. Se verdadeiro, ele vai mostrar para mim que a pessoa está comendo. Agora, se não fosse verdadeiro, se fosse um falso, por exemplo, else, né, print, a pessoa já terminou de comer. Por exemplo, tá? Nesse caso que eu não fiz alteração aqui em cima, a pessoa ainda está comendo. Mas se eu chegar bem aqui e fizer assim, ó, pessoa, ponto, comendo, recebe false. Eu vou mudar o valor aqui. Aqui recebeu true, depois eu vou sobrescrever para false. Eu vou mandar rodar. Que legal, não está mudando, né? Tá, pessoal. Entendi aqui. Bom, como eu estou chamando, né, e depois mudando, quando eu chamo de novo a função comer, o parâmetro aqui, ó, ainda está verdadeiro. Então, nunca ele vai mudar, tá? Okay? Porque ele permanece ainda com o parâmetro verdadeiro. Se eu quiser mudar esse parâmetro bem aqui, eu teria que fazer alterações, construir uma alteração interna dentro desse método. E o que seria isso? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu ia jogar aqui um valor, tá? E aqui eu ia receber quem? O valor. Ok? Ah, Divato, construir um parâmetro. Construir. Por enquanto, coloquei com nome diferente. Poderia ser comendo? Deveria ser comendo. Tá? Mas eu vou deixar o valor. E bem aqui, eu passo, ó, true. Então, quando eu chamo esse objeto, quando eu chamo esta função deste objeto pessoa,
o que é que vai acontecer? Ele vai passar o true. Então, vai chegar lá em cima, comer, self, tá bem aqui. Aí, agora sim. Comendo. Tá? Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar bem aqui a pessoa, o método, e eu passo true. Aí, ele vem para esse método e torna esse meu atributo com o valor true, ou seja, verdadeiro. E devolve para mim o valor. Quando eu vou para cá, ó, eu altero esse valor para quê? Eu altero para false. Eu estou acessando aqui, ó. Então, o fato de eu estar acessando, eu estou fazendo uma alteração nesse valor. E como eu estou fazendo uma alteração nesse valor, por isso que ele imprime bem aqui, ó. A pessoa já terminou de comer. Não está mais um valor fixo para mim lá em cima. Tá? Eu estou acessando diretamente agora o meu atributo. Não estou fazendo uma chamada. É uma coisa meio chatinha, mas tudo bem. Olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu voltar como estava para ficar mais claro. Claro, isso aqui não tem. Vou voltar aqui só para vocês entenderem como estava. Vamos analisar primeiramente essa saída aqui. Depois eu vou pegar e vou imprimir ela de novo aqui embaixo. Tá? Mandar rodar. Olha o que acontece, pessoal. Depois de remo, né, que é onde imprime aqui o time, eu chamo o método comer. Como é que o método comer está implementado? Ele tem um atributo e esse atributo dele é verdadeiro, está fixo, é verdadeiro. E ele retorna para quem chamar, ele retorna o conteúdo desse atributo, que é verdadeiro. Então, quando eu chamei aquele método lá, o que é que ele fez para mim? Ele imprimiu bem aqui, ó, true. Por quê? Porque o método está implementado assim. Definitivamente ele é assim. Tá? Aí o que é que eu fiz? Eu alterei o atributo. Tá? Eu alterei esse atributo. Se eu alterei esse atributo, né, eu coloquei ele para false. Mas tudo bem, alterei o atributo. E se eu chamo de novo o método comer, o que é que ele vai fazer? Ah, ele me deu true de novo. Por que ele me deu true? Porque quando eu chamo, eu estou alterando mais uma vez o valor do meu atributo comendo. É como se eu chamei aqui a primeira vez, então o comendo virou true. É como se fosse aquela substituição de valores em variáveis, né? Chamei a primeira vez, ele virou true. Alterei, virou false, né? E depois que eu chamei de novo, ele sobrescreveu o false por true. Se eu chegar bem aqui, ó, e der um print nesse cara bem aqui, ou seja, no atributo, se eu der um print no atributo, ele vai me dar false aqui, ó, porque eu mudei. Mas quando eu chamo a função, ou seja, o método, ele sobrescreve. Até por isso que não ia dar certo aqui, tá? Tomar muito cuidado quando a gente faz essas definições de valores. Por isso que é importante, ok? Bom, então para eu ajustar, para esse comer ficar certo, eu teria que ter uma variável local chamada comendo. Comendo, tá? Aí sim, eu poderia chamar o comer e passar true, ok? Deixa eu apagar esses dois caras daqui. Vou voltar para o que estava antes. Aí, beleza. Então, quando eu chamei aqui, eu disse que ele estava comendo, só que depois eu alterei para false. Aí eu chamo o atributo e ele retorna para mim, ó. A pessoa já terminou de comer. E quando é que acontece? Quando o valor daquele atributo ele é falso. Aí ele vem para cá. Então, eu consigo fazer qualquer manipulação, né? Como a gente já está acostumado a fazer com Python, eu consigo fazer qualquer manipulação utilizando esse carinha aqui, tá? Bom, eu posso fazer isso no mesmo código, ou seja, percebam que tanto a classe quanto o meu programa principal, eles estão aqui no mesmo código. Ou eu posso separar esse cara. Aí eu tenho que tomar muito cuidado quando eu separo. O interessante, inicialmente, para quando a gente está escrevendo, né, implementando, é que os arquivos estejam dentro do mesmo diretório.
Tá? Não adianta colocar o principal num diretório e as classes em outro. Se eu fizer isso, eu tenho que referenciar muito bem a localização desses meus arquivos. Eu vou colocar aqui dentro, porque fica mais fácil até de entender dentro desse ambiente. Então, vou criar aqui, por exemplo, um arquivo chamado pessoa, que é o nome da minha classe, .py. Tá? Para ficar bonitinho, legalzinho, com o mesmo nome da minha classe. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou arrancar esse negócio todo daqui. Ctrl X e vou jogar bem aqui, ó. Ctrl V. Então, eu colei aqui. E aqui eu só tenho o quê? Eu só tenho a implementação da minha classe. Somente isso, somente a implementação dela. Qualquer coisa relacionada à minha classe pessoa, eu vou fazer aqui. Tá? E exatamente aqui. Só que no programa principal, olha lá, vou subir tudo. Se eu deixar do jeito que está, olha o que vai acontecer. Parou de funcionar. E ele já está me alertando bem aqui, ó. Olha, tem um erro aqui. Eu não sei quem é esse pessoa. Então, toda vez que eu faço essa separação em arquivos, eu preciso, tá? Importar. É como se eu estivesse carregando o módulo para dentro desse meu arquivo. E a gente empreendeu, né? Lembrem da aula passada o comando import? Tá? Bom, mas olha só o que acontece se eu faço só isso. Como ele está dentro do mesmo diretório, eu posso fazer esse import pessoa direto. Mas olha só o que vai acontecer. Ele vai dizer que esse modo, né, esse modo pessoa, ele não é um instanciável. Tá? Eu não posso pegar e carregar, que é um chamável, né? Eu não posso fazer assim diretamente, porque dentro de um módulo, eu posso ter várias coisas. Né? Percebam que eu tenho uma classe, eu posso ter uma subclasse, eu posso ter funções. Então, assim, né, eu tenho que dizer de forma mais específica para o Python o que é que eu quero. Então, é como se esse meu pessoa, esse import pessoa, ele está chamando aquele meu arquivo. E eu tenho que dizer o que é que de dentro daquele meu arquivo eu quero. Então, por isso, neste caso em especial, aí sim, pessoa, não sei escrever mais pessoa. Aí sim, eu tenho que usar aquele meu from. Ou seja, de pessoa, ou seja, daquele meu arquivo pessoa, eu quero que você chame para mim a classe pessoa. Aí sim, eu consigo brincar com aquela minha classe. Então, aqui eu tenho, ó, tudo aquilo que eu implementei, tá? Está tudo aqui, ó, direitinho. E qualquer que seja a minha intenção de implementar um novo comportamento, eu posso fazer aqui. Deixa eu lembrar de um comandinho que é bem legal. Deixa eu ver se ele me ajuda aqui. Quero o upper. Bora ver se ele me ajuda assim de cara logo. Então, bora colocar bem aqui. Chamar nome, uma função chamada nome, tá? Onde eu tenho aqui, por exemplo, meu self, ou seja, objetos dele mesmo, onde eu vou retornar self.nome. Deixa eu ver aqui. Eu quero o upper. Não, esses... Estou confundindo com... Eu não sei se eu estou confundindo com outra linguagem, mas eu acredito. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu criei uma função, eu vou até colocar aqui um nome melhor. getNome. Tá? Criei uma função chamada getNome. O que é que essa função ou este método está fazendo? Ele vai retornar para mim o nome da pessoa. O nome que foi definido bem aqui em cima, ó. Tá? O nome que foi definido aqui, ó, o que foi passado na instanciação. Então, eu vou pegar, vou rodar só para ver se tem algum erro. Não, tá filé, só que ainda não está trazendo, porque ainda não implementei. Tá? Toda vez que eu quero testar, eu preciso chamar o método. Não adianta só implementar aqui e não ir no programa principal e não fazer a chamada dele. Então, eu vou chamar ele aqui embaixo. Eu vou dizer, ó, eu quero que tu traga para mim, eu tenho que imprimir, né? Print
pessoa.getNome, tá? Eu quero que ele traga para mim o nome dessa pessoa. Só que aqui eu coloquei uma função upper. Eu estou esperando, tá? Se eu fiz certo aqui, se eu lembrei o nome, que o nome da pessoa veio todo em caixa alta. Bora ver se vai rodar legalzinho. Tá. Não é assim. Eu tenho que lembrar, bora ver. Acho que deve ser aqui. Nicole. Tá aqui, ó. Faltou o parênteses. Porque como é uma função da classe string, agora vocês entendem? Da classe string tem que ter aqui, ó. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Chamei o atributo nome, e o que é que eu fiz? Eu estou chamando ele, só que quando eu pego ele, eu transformo ele tudo para caixa alta. Aí, bem aqui, ó, no meu programa principal, eu pego o objeto, que é esse mesmo que eu fiz aqui, ó, e faço o quê? E chamo aquela função, aquele método. Então, toda vez que eu quiser implementar alguma coisa muito específica daquela classe, quiser fazer uma matemática muito específica para trazer já um resultado consolidado, eu não faço mais no programa principal, pessoal. Aí que vem a orientação a objeto, algumas das regras. Se for algo muito específico de pessoa, eu implemento aqui dentro. Se for, por exemplo, de uma outra classe animal, eu implemento lá na minha classe animal. Então, se vier, por exemplo, agora não deu um erro, porque eu não coloquei esse carinha aqui, ó, né? Então, ele vai dizer para mim que tem um erro. Deixa ele rodar de novo, ó, tá? Que está faltando alguma coisa aqui. E eu sei que é um método upper. E onde é que está o upper implementado? Ele não está no programa principal, tá? Não está, ó. Está aqui, ó. Eu só estou fazendo menção ao método que eu implementei lá. Eu venho aqui em pessoa e vou corrigir aqui, ó. Vou corrigir aqui e aí sim eu tenho o funcionamento, né? Eu tenho o funcionamento do meu código. Ou seja, a partir de agora, tudo é muito específico de uma determinada classe. Tudo é muito específico daquilo que eu estou implementando. Então, o erro ele vai estar exatamente no arquivo de onde ele se origina, aquele erro, né? Então, eu vou analisar. Esse erro é um erro de transformar em letra maiúscula ou em letra minúscula, ou capitalize, eu acho que é para transformar a primeira maiúscula. É um erro muito específico disso. Então, eu faço aqui. E eu posso, pessoal, pegar, sem problema nenhum, e posso criar um outro objeto. Ah, vai ter um monte de coisa para cima. Não tem problema. Vou te criar um objeto pessoa 2, que ele vai ser da classe pessoa, tá? Ou seja, ele vai dar essas características aqui. E só para vocês, não sei que eu estou mentindo, né? Que é o mesmo objeto, só que está em outra variável, eu vou fazer assim. Print ID pessoa, tá? E eu vou imprimir também o ID de pessoa 2. É onde eles estão armazenados na memória. Então, vou rodar esse negócio. Ah, olha lá, pessoal. O que foi que eu não informei aqui, ó? Ó, tá faltando esses argumentos. Eu não disse que é obrigatório, ó. Olha aqui como é que está meu construtor, ó. Meu construtor está me obrigando agora a passar esses argumentos. E quando eu criei pessoa 2, ó, eu não passei. Eu vou passar aqui, então. O Rafael. Primeiro é o Rafael. Tá? Idade. Vou colocar aqui um 67 para ti. E o time aqui vai ser a Mapaense. Tá? É o time. Então, agora eu tenho aqui, ó, tá? Direitinho, os 3 argumentos, eu vou mandar rodar. Olha lá, pessoal. Esse objeto pessoa, que é aquele primeiro que nós declaramos lá em cima, ele está nessa posição aqui de endereçamento, com final 008. E o pessoa 2, ele está nesta posição de endereçamento 208. Ainda não acredito nisso? Então tá. Então, eu vou fazer assim. Pessoa é igual a pessoa 2. Tá? Bora ver o que ele vai me dizer aqui. Vou printar e ele vai me dizer aqui, ó, false.
Ou seja, eles são parâmetros diferentes, eles são objetos diferentes. E as manipulações, a cada objeto que eu vou criando, eu vou tendo informações diferentes. Tá? Se eu chegasse bem aqui, fizesse assim, deixa eu apagar todo esse troço aqui, né? Que a gente já viu. Eu vou apagar isso daqui, isso aqui também, que a gente já viu. Tá? Vou deixar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui. Vou deixar ele bem aqui, só para ficar bem separadinho. Então, se eu chegar bem aqui, ó, e eu disser assim, ó, pessoa 2, ponto, nome, tá? Aí, se eu for... Opa, apagou demais, né? Se eu for jogar bem aqui, ó, olha, esse aqui é do objeto pessoa 1 e esse aqui é do objeto pessoa 2. Percebam que são conteúdos diferentes. Então, para cada objeto, eu consigo armazenar conteúdos diferentes. Pensem nisso como uma imagem, né? Vocês podem construir um objeto para carregar uma imagem, para fazer ela renderizada ou fazer ela convertida, serializada, né? Por exemplo, jogar ela no formato RGB. Vocês podem carregar essa imagem em um objeto, pegar depois uma segunda imagem, carregar num outro objeto e depois fazer comparações entre os objetos. Então, eles vão estar bonitinhos, vão estar redondinhos dentro de variáveis, né? Dentro de objetos com métodos específicos para ela, ou seja, específico para contagem de bits, contagem, aí vocês podem fazer os cálculos se é 30 por 30, enfim, conforme a especificação, né, e características do satélite, tá? E o que, rapaz? Usar não sei nem ler isso daí. Então, assim, a gente consegue trabalhar com orientação a objeto de forma bem isolada, né? O próprio objeto, ele trabalha de forma isolada porque ele só vai implementar características e armazenar valores específicos daquele objeto. Tá? A gente não vai conseguir fazer mais nada diferente. Eu posso ter quantas classes eu quiser, pessoal. Posso chegar bem aqui, ó. Bora fazer aqui uma outra classe? Só para a gente fazer mais um exemplo aqui. Calculadora.py. Vou criar essa minha classe calculadora. A primeira coisa que eu faço, tá? Eu vou criar a classe calculadora. Então, aqui eu vou ter quem? Eu vou ter meu def, eu tenho que ter o meu init, tá? E esse meu init, toda a parametrização começa com self, ok? Aqui eu não preciso implementar nada, mas eu posso ter aqui dentro, né? Def soma, onde o soma, eu posso pegar aqui self, eu posso ter um argumento A e um argumento B, organizar bonitinho, onde eu vou retornar A mais B, tá? E assim eu posso fazer o que eu quiser, pessoal. Essa é uma classe que eu estou criando. Eu posso ter aqui, ó, chamar de subtração, onde eu vou retornar quem? O A menos B. Depois eu vou ter quem? A multiplicação, onde eu vou fazer o quê, ó? Fazer isso daqui, tá? E depois eu vou ter, por último, pessoal, isso é ao gosto do freguês, né? Eu vou ter aqui a divisão, tá? Onde eu vou ter aqui a divisão. Eu ainda posso fazer, né? Posso usar todos aqueles que a gente aprendeu. Eu ainda posso ter mais um que eu vou chamar aqui de resto, onde eu vou ter aqui o resto, por exemplo, tá? Então eu tenho todos esses carinhas aqui. Já tá bonitinho, né? Bora, vou rodar para ver se tem erro, olha. Não tem erro, porque normalmente se tivesse um erro, por mais que ele não esteja sendo chamado aqui no main, opa, o ambiente não está. Mas aqui, ó, pelo menos a gente consegue enxergar aqui. Mas vamos lá. O ambiente é cheio de detalhes. Vamos aqui. Então aqui, ó. Só que para eu usar aquele calculadora, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar esse cara, from calculadora. Eu tenho que importar quem? Importe, tá? Calculadora. Então, a partir de agora, eu escrevi certo, escrevi. Tá verde porque eu estou importando e não estou usando ainda. Aí eu posso chegar bem aqui, Dival, estou usando aquele cara lá, tá, não tem problema. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu posso importar o que eu quiser. Eu posso chegar bem aqui e dizer assim, ó, eu vou printar, tá? Eu vou printar, e aí? Eu vou chegar aqui e dizer assim, ó,
soma. Opa, não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso do objeto. Eu já instanciei o objeto? Não, vou dizer que é um objeto calc que vai ser do tipo calculadora. Então, tem aqui, ó. Aí, a partir de agora, somente quando eu faço isso daqui, eu consigo. Eu não posso fazer chamadas diretas. Pode ver, ó, que nem para mim aparecer isso daqui. Eu preciso, de fato, ter o objeto na frente. Então, vai ser o objeto calc, pronto. Aí vai ser o quê? A soma, onde eu passo quem? O A e o B. Então, bem aqui, ó, eu vou passar, tipo, 1,2. E bora ver o que vai acontecer? Olha, retornou para mim 3. Pessoal, eu não sei se vocês notaram aqui, tá? Não sei se vocês notaram, mas olha só. Essa classe calculadora e essa classe pessoa, tá? Ela tem características um pouco diferentes. Não na essência, claro, uma pessoa tem calculadora, mas eu estou falando com relação à utilização das minhas variáveis. Na pessoa, eu tenho variáveis locais, tá? Que são essas aqui, e eu tenho atributos, que em Python eles chamam isso daqui de variáveis de instância. Tá? Na classe calculadora, eu não uso variável de instância. Simplesmente eu posso implementar a minha classe, tá? Trabalhando apenas com variáveis locais. E o que quer dizer? Qual é a diferença disso? A diferença é que o parâmetro que eu passo aqui, ó, tá? Ele só é acessível aqui dentro. O que eu passo para esse cara, mas todo mundo não é AB? Pois é, mas é como se cada um tivesse o seu AB, tá? Eu não tenho como compartilhar da forma que está aqui, não está compartilhado entre eles, tá? Não está compartilhado entre eles. Vou fazer um negócio bem aqui, ó. Vou jogar o A e o B bem aqui, tá? Em vez desse PES, eu vou fazer self.a recebe esse A e o self.b recebe esse B. Vamos lá. Então, a partir de agora, eu já tenho uma variável de instância que recebeu da minha variável local, tá? A variável de instância que recebeu da minha variável local. Aí eu vou só mexer nesse cara. Eu vou tirar esse carinha daqui e vou dizer assim, ó, self.a mais self.b. O que é que eu fiz? O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando eu criar esse objeto, a partir dessa classe, eu tenho que passar dois argumentos, o A e o B, que eles vão acabar sendo variáveis de instância. E quando eu chamar este soma aqui, este método soma, eu não preciso mais passar as variáveis, porque elas já estão sendo trabalhadas como atributos dessa minha classe. Já estão disponíveis aqui, né? Como se eu tivesse, a partir do momento que eu transformei para atributo, eles já estão disponíveis aqui dentro, ó. Tá? Então, vou fazer um teste aqui do outro lado. Só que para fazer o teste eu tenho que corrigir, porque aqui, ó, eu não tenho mais, né, como deixar vazio. E aqui, ó, no soma, eu não uso mais argumento. Bora ver o que vai acontecer? Vou rodar. E ele mostra para mim o 4. Mas se eu chegar aqui, por exemplo, vou copiar, jogar aqui embaixo. Eu vou chamar aqui o multiplicação. Tá? E olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que o multiplicação, tá? O multiplicação, estão faltando os argumentos para ele. Mas o soma, eu não passei argumento no soma. Porque o soma, quando eu implementei, o que eu fiz aqui, ó? Eu tirei aqueles argumentos e estou trabalhando agora diretamente com meus atributos e os valores que foram passados na inicialização. A multiplicação, eu não estou trabalhando dessa forma. Aqui, percebam que o fato de eu estar usando o self na frente já entrega que é atributo. Aqui não, ó. Aqui eu estou trabalhando exclusivamente com variáveis locais. Então, para isso, para poder reestruturar, para não ter mais, né, essa forma de implementação, eu teria que fazer isso aqui, ó, para todo mundo que eu quisesse trabalhar. Vou pegar aqui, ó, vou apagar aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguém, não. Aí eu vou pegar esse carinha aqui, não, vou pegar só isso aqui, ó. Só esse cara aqui, aí eu vou alterar aqui, ó, e claro,
tenho que mudar a operação. Eu vou pegar aqui, ó. Aí eu mudo aqui, ó, a operação. Eu vou mudar aqui, ó. E aqui eu vou mudar a minha operação. E aqui também. E aqui eu vou mudar a minha operação. Aí eu vou para cá. E se eu mandar rodar esse código, ele vai pegar 1 mais 3, que é a soma, deu 4. Multiplicação, 1 vezes 3 é 3. Tá? Aí se eu for pegar na ordem, né? Aí eu vou chegar aqui só para mostrar todos. Print, subtração, multiplicação, print, divisão. E por último, print o resto. Olha lá, vou mandar rodar. E ele vai me dar aqui, ó. Soma, subtração, porque eu estou diminuindo de 1 de 3, né? Aqui ele vai me dar, ó, multiplicação, aqui divisão, uma dízima, e o resto da divisão bem aqui. E eu não preciso mais passar argumento. Ou seja, se eu tiver um parâmetro, se eu quiser fazer, por exemplo, a partir de parâmetros, independente da quantidade, todas as operações matemáticas, né, para não ficar toda vez colocando, repetindo aqui os valores, né, repetindo aqui os valores, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trabalhar com os meus atributos, ó, e depois, né, como isso aqui fica global, todo mundo enxerga, ou seja, esse self na frente torna global essas variáveis aqui, ó. Então, todas as funções e métodos, né, ou métodos implementados aqui dentro, se tornam acessíveis para esses valores. Agora, cuidado, assim como eles acessam, eles modificam. Tá? Então, se eu modificar o valor de A e tentar depois fazer uma operação, pensando que ainda é o valor original, na verdade, não é mais. Ele já foi um valor modificado. Então, este é o risco de se trabalhar com variáveis globais. Tá? Porque quando eu trabalho, eu altero o valor e eu tenho que entender que se trabalhou com variável global e eu ainda espero trabalhar com os valores originais e outras funções, eu tenho que, de alguma forma, preservar esses valores. Tá? Então, muito cuidado quando se transforma isso em variável global. Ok? E voltando para cá, então aqui, ó, pessoal, mas esses argumentos, né, eu poderia trabalhar eles de outra forma? Pode, pessoal. Vocês podiam, inclusive, ó, tudo aquilo que nós vimos, né, input, colocar aqui, digite um valor inteiro, por exemplo, tá? Aqui B, vou colocar aqui de novo, aproveitar, né, o B, digite outro valor inteiro. E aqui eu passaria, ó, o A e o B. Posso trabalhar com as variáveis aqui. Aí eu posso fazer, ó. Ali vai, pede um valor inteiro, sei lá, 6, e outro valor inteiro, sei lá, 8. Ali faz os cálculos para mim, ó. De forma prática, de forma rápida, né? E se der um erro matemático, né, eu posso voltar lá na minha calculadora, porque aqui ele não faz cálculo nenhum, aqui só chama e passa e mostra. Então, o que é que esse cara faz? Ele chama, ele instancia, e aqui, ó, instanciou, né, porque criou o objeto, e eu faço a chamada aqui dos meus métodos daquele objeto. Tá? Aí, se der um erro em alguma coisa matemática aqui, eu tenho que ir lá na calculadora, ver o que foi, se eu errei o símbolo matemático, se eu errei alguma coisa. Está muito específico, né? Divisão, tem que fazer divisão. O resto, tem que tirar o resto. E assim eu consigo trabalhar perfeitamente com um arquivo principal e com as minhas classes. Ó. Classe pessoa, posso implementar outras funcionalidades da classe pessoa, tá? Eu posso fazer validações aqui internamente, tá? Então é importante, posso chegar assim, antes de repente retornar um valor, posso fazer alguma coisa de validação, ok? Depois, numa próxima aula, eu vou ensinar para vocês como é que a gente constrói o que nós chamamos de classe Pojo, mas isso vai depois.
tá? Isso é bem legal para a gente não ficar acessando diretamente os meus atributos. Então, assim, é importante a gente, de alguma forma, criar uma proteção dos atributos e só acessar os atributos por meio de métodos. Tá? Isso aí é uma implementação e a gente vai discutir isso aqui na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Lá no ambiente. Eu quero, daqui a pouco o Google vai liberar para mim o vídeo, eu vou deixar o vídeo também lá no ambiente. Eu vou deixar um exercício e eu quero que vocês tentem resolver esse exercício, tá bom? Ele foi baseado numa prova minha antiga, bem legal, que trabalha com orientação a objeto. Justamente essa questão de criar... Vocês podem fazer no mesmo arquivo, no arquivo separado, não tem problema. Só tomem cuidado no momento de se trabalhar com arquivo separado, tem que usar o from e a partir dali especificar direitinho. Mas eu quero que vocês tentem construir esses objetos para que vocês consigam visualizar a forma de implementação. Deixa eu só mostrar mais um negócio para vocês, apesar de já ter mostrado uma aula passada, mas só para a gente reforçar. Um momentinho, que eu acho que eu não tenho mais aqui a ferramenta, que era Poseidon. Só um instante, pessoal. Poseidon. Cadê? Não tem mais. Open, PVDP, OneDrive. Eu não tenho mais aqui. Tá, vou mostrar uma imagem na web aqui. Então, cadê o Google? Imagens. Não tem uma mais bonitinha? Não. Tem uma maiorzinha. É difícil achar uma imagem. Ver se aparece uma imagem melhorzinha aqui. Tá, achei uma. Deixa eu compartilhar essa guia. Vocês estão enxergando aí? Tá, olha lá. Eu mostrei na aula passada, só foi um diagrama desse daqui, né? Mas o que é que eu quero mostrar para vocês, caso vocês se deparem com um diagrama desse? Esses são os diagramas da UML, chamados diagramas de classe. Depois eu vou fazer uma rápida explanação sobre esses diagramas, para vocês, se um dia se depararem com isso, vocês consigam ler esses diagramas. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa, ó. Normalmente, um diagrama de classe, ele pode ter... cadê? Não foi esse? Tá, aqui. Ele pode ser, ó, somente assim, especificando o nome da minha classe, obrigatoriamente o nome da minha classe. Ele pode ter o nome da minha classe e aqui os atributos da minha classe, tá? Então, percebam, classe porta tem cor, tem largura, tem altura e tem peso. Lembrando, os atributos são características, tá? E ele pode ter também, além dos atributos, ele pode especificar os métodos, que é abrir e fechar a porta, tá? Então, quando eu pego um carinha desse aqui, e ele pode ter relacionamentos com outros, mas se eu olho ele isoladamente, eu já sei que eu tenho que construir uma classe porta, e essa classe porta tem que ter esses atributos, tá? Cor, largura, altura e peso, e eu tenho que ter estes métodos, que é o método abrir e o método fechar. Vocês vão perceber que aqui, tá, tem um parênteses. Só o fato de ter esse parênteses significa dizer que é um método que não recebe argumento. Então, o fato de ter parênteses significa também, reforça que esse abrir é um método, porque atributo não tem parênteses. Atributos são como se fossem variáveis, né?
E eu tenho a mesma coisa do fechar. Esse void aqui atrás significa dizer que é um método que não retorna valor. Por isso que está void. Se ele retornasse um valor, estaria aqui o tipo que eu vou retornar. Inteiro, float, por aí vai. Ok? Mesma coisa aqui. Se eu volto aqui para os atributos, percebam que o atributo cor, ele é do tipo string. Ou seja, o que ele vai receber é do tipo string. Claro que em Python eu não tenho que me preocupar muito com isso. Tá? Eu posso até aplicar ali uma conversão e tal do que vier para ser string, para forçar o string. Mas se eu fizer muito bem a programação, na hora de receber o valor de quem for passar, eu já nem me preocupo, porque o comando input já, por exemplo, transforma tudo para string. A largura, por exemplo, é do tipo float. Aí eu teria que, no momento que eu usasse o input, fazer a conversão para float. A altura também é do tipo float. Então, assim, existem características neste diagrama que me dão, pelo menos assim, o V0 de como construir a minha classe. E a estrutura do meu comportamento são meus métodos. E como é que eu vou descobrir o que está, como eu vou implementar aqui dentro, como é que tem o que é. Aí somente nos outros documentos de construção de software que você vai saber, que lá vai ter dizendo, olha, o método abrir a porta é assim, ele tem que baixar a maçaneta e abrir, e me dar uma resposta se está aberto. O fechar é a mesma coisa, só que quando ele fecha, ele não só bate a porta, ele tem que trancar a porta. Então, na entrevista, na documentação de desenvolvimento de software, normalmente vem isso, né? Aqui é só um V0, e lá dentro eu faço toda a programação de acordo com o restante das documentações de software, desenvolvimento de software que eu tenho aí. E normalmente, tá, pessoal, esses diagramas, deixa eu voltar aqui para cima, eles têm associações, né? Isso depois eu mostro para vocês, né? Então, a casa, aqui, ó, ela possui um espelho, né? A casa, ela herda, né, de uma moradia, que ela tem uma área, tem um endereço. Então, existem vários tipos de associações que eu tenho, né? E lá na frente, eu só estou mostrando isso aqui ainda para vocês agora, só para vocês terem uma noção dessas associações, que lá na frente eu vou comentar mais com vocês. Chegar para vocês, o que é isso? Pois é, isso aí é bem legal. E vocês podem até pegar tem muito paper na internet, modelo de classes com ML. Então, assim, o ML é a linguagem de modelagem padrão, universal, para orientação a objeto. O ML especifica vários tipos de diagramação para orientação a objeto, diagrama de sequência, de use case, diagramas de classe, enfim, de objetos, e por aí vai. Então, a gente acaba tendo um arsenal que a gente pode utilizar, e cada diagrama especifica um dado momento do objeto, né? E principalmente características temporais de construção. Então, é bem legal, né, dar uma lida rápida sobre modelos de classe ou modelagem utilizando o ML, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Como eu posso baixar o programa? Qual programa que tu quer baixar, Igor? Igor, lá na minha playlist, acho que eu já posso encher a boca, lá no meu canal do YouTube, né, que até o momento estou bombando de... devo ter 30 inscritos. Lá tem lá como fazer a instalação, eu falo sobre as IDEs, tem essa que tu pode utilizar, que foi a mesma que eu sugeri no semestre passado, que é essa Repit.com. Então, tu pode utilizar essa daí, entendeu? Sem problema algum, tá? Então, dá uma olhada lá, que lá tá tudo muito bem explicado sobre essas plataformas. Se tu quiser baixar, instalar primeiro o Python, a última versão do Python, né, que lá já, até o vídeo, quando foi gravada, né, que foi semestre passado, para agora já deve ter umas atualizações. Então, é importante dar uma olhada lá, ok? Pessoal, então essa aqui é a nossa primeira aula. Eu vou deixar já esse exercício para vocês lá no ambiente, para vocês poderem submeter, né, fazerem submeter, tá? Para a gente poder começar a trabalhar com orientação a objeto. E a gente vai avançando no conteúdo e características de como implementar isso utilizando a linguagem Python. Assim, apesar de ser muito vasto a construção, né, o conceito de orientação a objetos, suas características, a gente não consegue implementar tudo ainda em Python, tá? Ainda é pouca coisa e a gente vai avançar no que é possível implementar, tá? E depois a gente tem outros assuntos, vai falar mais sobre
o NumPy, a gente vai falar mais sobre o Pandas, que são duas coisas bem interessantes, e o nosso último conteúdo vai ser, como eu falei para vocês, que é o OpenCV, onde a gente vai trabalhar direitinho com umas imagens de outras regiões. Eu vou até pedir, me lembrei agora que tem que pedir para o Alexandre gerar para mim essas imagens, tá? Mas é isso, pessoal. Eu vou fazer aqui a chamada, só para a gente poder encerrar aqui. Momento. Adriele. Tá aqui. Presente, professor. Tá acordada. Alonso. Não. Né? Beatriz. Presente. Tá dormindo. Danilo, pela voz tá dormindo. Danilo, acorda, Danilo. Danilo só deixou aí, vazou, né? Foi jogar bola, pinar pipa que tá chegando. Elian. Cadê? O Elian também é a mesma coisa. O Igor. Professor, tô aqui, Igor Reis também. Microfone. João Paulo. João Paulo não tá aqui, não. Joel. Danilo presente, professor. Beleza. Joel. Elian, beleza. Maiane. Presente. Tá aí a Maiane, né? Nicole, já vi por aqui. Rafaela. Não. Rafael Galvão, tá ali. Aqui, professor. Richard. O Richard eu já não vi ele entrar. Rodrigo Nogueira. Presente. Tá ali. Tayla, tá aí, eu tinha visto ali a Tayla. Aqui. Yara. Yara não vi hoje também. É isso, pessoal. Obrigado. E a gente se vê semana que vem. Não, eu coloquei Igor, coloquei presente. Tua bebê é Igor? Tá, beleza. Tá, é minha filha. Tem 3 aninhos. Olha, que beleza, cara. Ah, é Yara. Ela trancou? Tá. Parabéns aí, viu, Igor? Fofura. Beijo a Deus. Uma bem. É isso, pessoal. Obrigado. Eu vou parar aqui a gravação e eu vou disponibilizar para vocês a aula aí, tá bom? Grande abraço aí a todos. Se cuidem, por gentileza. Obrigado, professor. Boa tarde.